E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de modo abundante, em nome do Senhor Jesus. Essa é a promessa de Deus. Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Então é isso que nós temos crido e temos passado adiante para aqueles que creem. Nós estávamos falando sobre o livro de Malaquias. E na semana passada, na sexta-feira, nós terminamos o 3º capítulo. Hoje nós vamos entrar no 4º capítulo, que fala sobre a natureza do juízo de Deus, a natureza do juízo de Deus. E o capítulo 4 de Malaquias, versículo 1 diz: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Você tem que avaliar esse texto aí condenatório para os ímpios em relação ao texto anterior, quando diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Quer dizer, Deus determinou, falou, profetizou. Ele fez um voto: vocês vão ver a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Em seguida ele diz assim, olha, em outras palavras, né, os injustos, os perversos, não perdem por esperar, porque vai vir o dia e já arde como fornalha, quando todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, É muito forte isso. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Quer dizer, será todo queimado. Quer dizer, aqueles que não servem, aqueles que são infiéis, aqueles que são perversos, aqueles que são injustos, vão colher os frutos de tudo aquilo que eles fizeram, das injustiças que cometeram. Mas para vós outros, segundo o versículo, para vós outros, está falando dos fiéis, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Quer dizer, se por um lado os soberbos, os que cometem perversidades, os pecadores, os ímpios, serão abrasados, serão destruídos, serão queimados, serão punidos, por outro lado nós temos aqueles que são justos, aqueles que servem a Deus, que vão colher os frutos da sua justiça. Quer dizer, você tem aí as duas faces, a face daqueles que servem a Deus e a face daqueles que não servem a Deus. Então, muitas pessoas hoje, infelizmente, debocham de Deus, da fé, xingam a Deus, enfim, eles achincoalham a palavra de Deus. Você não deve esquecer quando a Globo fez uma novela e no meio da novela o ator principal junto com uma atriz, a atriz, eles estavam lá num relacionamento e de repente a atriz tira a calcinha, a peça íntima dela, e coloca sobre a Bíblia. Coloca sobre a palavra de Deus. Quer dizer, o que é isso? A emissora de maior audiência do nosso país colocar uma novela no ar
E nessa novela, a atriz tira a calcinha e coloca sobre a Bíblia. Por que não colocou em cima da mesa? Por que não colocou na lata do lixo, não jogou na latrina? Por que não colocou em qualquer outro lugar? Por que fizeram questão de colocar a calcinha, a roupa íntima, mais íntima da mulher, em cima da Bíblia? Quer dizer, a Bíblia não vale nada. A Bíblia é uma porcaria. Essa é a realidade. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso. E me admiro muito os evangélicos, os que creem na Bíblia, ainda sintonizarem nessa emissora. Mas eles não perdem por esperar, porque aqui está a profecia para os que zombam da palavra de Deus. E ele continua falando sobre o justo. No versículo 3 ele diz assim: pisareis os perversos. Quer dizer, os justos pisarão os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, haverá um belo dia, quando você vai ver a diferença entre o justo e o perverso. Espero que você esteja entre os justos, para você ver o que vai acontecer com os perversos. E os perversos vão ver o que eles vão sentir, porque eles também saberão que os justos vão herdar a alegria, o gozo da presença de Deus. E ele diz mais: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, que é o Monte Sinai, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Estatutos e juízos. Você sabe que quando Deus estabeleceu os estatutos, a lei de Moisés, estatutos e juízos, no fundo Deus estabeleceu uma nação. Porque até aquele momento, lá em Horebe, ou no Monte Sinai, o povo de Israel era uma multidão desorganizada, indisciplinada, rebelde, porque não tinha uma lei, não havia uma disciplina, não havia uma ordem. E quando Deus estabeleceu a lei, estabeleceu os juízos, os estatutos, ele estabeleceu como seria aquele estado, aquele país ali representado pelo povo de Israel. Essa é a realidade. Eles não tinham o país ainda, não tinham a terra, mas eles tinham já a lei que eles iriam obedecer quando estivessem dentro da sua própria terra. Ora, o reino de Deus é assim, minha amiga, meu amigo. Quando a pessoa se rebela contra a palavra de Deus, a pessoa, obviamente, está se rebelando contra a disciplina, contra a justiça. É isso aí. E quando ela se rebela contra a justiça, ela se torna perversa. Ela se torna perversa e, consequentemente, vai colher o fruto dessa perversidade, que é o que Deus está falando aqui, né, nesse desfecho do livro de Malaquias. Ele fala no capítulo 4, ele conclui, ele mostra com fatos o que vai acontecer na diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que o serve e aquele que não serve. E ele diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso é importante. Jesus falou sobre o profeta Elias, lá em Mateus, capítulo 17, e versículo 11. Ele diz assim: então Jesus respondeu:
De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. E os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Quer dizer, Elias veio, quer dizer, não é que, preste atenção, quando veio João Batista, ele veio na fé, no Espírito, na mesma missão do profeta Elias. E ele fez aquilo que tinha que ter sido feito, porque tamanha era a sua unção que as pessoas desciam de Jerusalém e circunvizinhanças até o deserto onde estava o profeta Elias. E lá o profeta Elias, ou melhor, o profeta o João Batista, dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E as pessoas, além de se arrependerem, eram batizadas nas águas. Então, veja que João Batista, precursor de Jesus, simplesmente ele preparou o caminho de Jesus. E Elias fez o mesmo também. E Elias veio nessa fé, na fé de restabelecer todas as coisas. E, como ele diz aqui no versículo 6º, no último versículo de Malaquias, diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Quer dizer, naquele dia, ele converterá o coração dos filhos, dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Isso aí, você quando lê esse texto, obviamente você fica confusa, e eu não vou me estender para não fazer confundir mais ainda. Apenas você fique sabendo uma coisa, que quando Deus fala que Elias virá naquele dia para converter o coração dos pais aos filhos e também do coração dos filhos aos pais, então é de se supor que tanto os filhos quanto os pais não tinham o menor relacionamento, o menor respeito, que cada um por si. Quer dizer, nós podemos imaginar a terra cheia de gente que não tem o mínimo temor, mínimo respeito, porque se o coração dos pais será convertido aos filhos e o coração dos filhos será convertido aos pais, quer dizer que a terra vai estar numa convulsão social por conta da confusão, a confusão entre pais e filhos, que é o que nós já vemos hoje. Os pais matam filhos, os filhos matam os pais colocam os filhos vendem os filhos a troco de dinheiro, vende um filho a troco de um pedaço de pão. Os pais jogam as suas filhas, ainda pequenas, nas mãos dos pedófilos. Nós temos visto isso aqui nas grandes cidades, no interior, em todo o Brasil. Em todo o mundo nós temos visto isso. Nós vimos no jornal que essa semana a mãe vendeu as suas crianças, vendeu as suas filhas. Lá na Índia aconteceu isso. Vendeu as crianças por parece que $6, uma coisa assim. Então, nós estamos já presenciando coisas atrozes, coisas terríveis, por conta da falta de temor a Deus, por conta da falta da disciplina bíblica, por conta da falta da orientação divina, por conta da falta de temor a Deus. As pessoas estão mais preocupadas com dinheiro,
mais preocupadas com o seu sucesso econômico, estão mais preocupadas em satisfazer o seu ego. O egoísmo tem sido latente no nosso meio, nos dias de hoje. Se isso já acontece no meio evangélico, que se supunha ser uma coisa mais ordeira, imagine fora do evangelho. Você pode entender o que eu estou falando. Por isso que o texto de Malaquias, o livro de Malaquias, embora tenham apenas 4 capítulos, mas ele começa dizendo assim, sentença pronunciada. A primeira palavra no capítulo 1 diz sentença pronunciada. E no capítulo 4, versículo 6, que é o último capítulo, a última palavra diz assim, maldição. Maldição. E nisso você vai ver, você verifica os que servem a Deus e os que não servem. Nós falamos durante esses dias sobre esse livro. É claro que tem muita coisa mais para falar. Nós já estamos escrevendo sobre o livro de Malaquias, onde nós vamos entrar mais em mais pormenores. Mas as pessoas precisam entender que o livro de Malaquias, o último do Velho Testamento, carrega em si uma manifestação da revolta de Deus contra a impiedade, contra o destemor, contra os profetas falsos, contra as ofertas más, que são chamadas de canseiras, né? Fala contra os sacerdotes, fala contra o adultério, né? Contra o homem que abandona a mulher da sua mocidade, que é infiel para com a mulher da sua mocidade, fala que Deus abomina isso. E uma coisa no livro de Malaquias que nós sempre estamos lendo é que identifica a Deus como o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Quer dizer, quando se fala em exército, você pensa em guerra. Você pensa no caos, não é verdade? E todo mundo tem medo da guerra, ninguém quer a guerra. Mas, quando Deus se identifica como Senhor dos exércitos, quer dizer que ele está na posição de guerreiro contra as impiedades, contra a sujeira, contra as injustiças, contra o pecado, enfim, contra tudo aquilo que contradiz a sua palavra. Por isso que na primeira palavra da Bíblia, desse livro de Malaquias, nós temos sentença. E a última palavra fala em maldição. Maldição para quem? Para aqueles que não servem a Deus. Para aqueles que são infiéis, para aqueles que são perversos. E você que me ouve nesse momento e que está indefinido na sua fé, você que está indefinido na sua fé, ou você que está naquele chove não molha, meio quente ou meio frio, você está morno, minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção a uma coisa, esse mundo passa, tudo acaba, tudo cessa, você vai passar, eu vou passar, todos nós vamos passar. É como diz aquela canção, não haverá nem raiz nem ramo. Está aqui, tem essa palavra aqui no versículo, capítulo 4, versículo 1. Não deixará nem raiz nem ramo. É verdade, não vai ficar nada. E para que tanto egoísmo, para que tanto orgulho, para que tanta... Não é verdade? Para que esse desejo maligno de servir a riqueza, de servir a, como diz o texto sagrado aqui, ele diz assim, fala, preparais mesa para a deusa fortuna e misturais vinho para o Deus destino. Nós vamos falar sobre isso já já. Nós vamos ver uma outra manifestação de Deus mostrando a diferença
entre aqueles que o servem e daqueles que não servem, entre o justo e o perverso. Nós voltamos já já. Vamos a esse intervalo e voltamos falando do profeta Isaías. Em um mundo competitivo, onde o conhecimento é fator predominante para o êxito profissional e financeiro, você precisa ir além. Qual será o segredo para uma carreira de destaque e bem-sucedida? O que é ser um líder? Decisões racionais, desprovidas de emoções, fazem a diferença. Teoria não traz sucesso. É preciso descobrir o potencial que há dentro de você, definir suas metas e partir para a atitude. O segundo Simpósio da Fé. O Bispo Edir Macedo irá mostrar, por meio de sua própria experiência de vida e com base no maior gerenciador do universo, como triunfar no mundo dos negócios. Dias 16 e 17 de outubro, às 21 horas, Avenida das Nações Unidas, 17.955, São Paulo. Mais informações, acesse simposiodafé.com.br ou procure um cenáculo do Espírito Santo mais próximo de você. Muito bem, gente. É isso que eu queria falar para vocês. Concluir esse simpósio da fé. Nós vamos fazer mais um simpósio da fé. Obviamente, nós estamos cobrando o ingresso das pessoas para esse simpósio. Não para o nosso prazer, porque, como da vez passada, todos os fundos arrecadados no primeiro simpósio da fé foram diretamente para o Templo de Salomão. E é uma forma que eu tenho de promover, de ajudar com o meu trabalho também a construção do templo. Então, todos os recursos aferidos com esse curso da Simpósio da Fé, nós estaremos colocando 100% dentro do Templo de Salomão. E se você quiser participar, você tem que, dadas as instruções aí, procurar pelo telefone, enfim, ou então pela internet, simposiodafé.com.br, e você, obviamente, vai saber como vai poder participar, se você quiser. Isso vai acontecer no dia 16 e 17 do mês que vem. Mas eu queria voltar aqui às profecias. Profecias que falam da diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Profecia que diz respeito ao que vai acontecer com os justos e o que vai acontecer com os injustos. Isso tem que acontecer a partir de agora, porque nós, de acordo com a fé inteligente, não podemos aceitar que a diferença entre o justo e o perverso se venha a dar no céu, porque lá no céu não vai ter perverso. Lá todos serão justos, não é verdade? Então, essa diferença que Deus promete é para hoje, é para já. Obviamente que ninguém vai ficar milionário, bilionário da noite para o dia, mas pode ter certeza, a partir desse 23 de setembro, sem ser esse domingo, agora no outro domingo, nós teremos o início da diferença, porque nós estamos orando para isso. Porque o Deus que eu creio não é um Deus que vai fazer coisas grandes amanhã. Ele faz hoje, como ele fez no passado, e fará no dia de amanhã, porque ele é o mesmo, ele não mudou a maneira de ser. Eu, por favor, peço a você para abrir aí o livro de Isaías, capítulo 65, para você ler comigo o texto sagrado. Olha só que forte, que coisa magnífica que Deus fala, próprio Deus falando
Ele já falou lá através do profeta Malaquias, mas aqui ele fala outra vez. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte. Quando fala santo monte, fala do altar, fala do monte Sinai, fala do monte Moriá, onde Jesus foi sacrificado. Nós estamos falando daquilo que aconteceu no passado, do sacrifício que Jesus foi vítima, não é verdade? Vamos ler outra vez. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o Deus Destino. Isso é forte, viu, minha amiga, meu amigo? Então, aqueles que, ao invés de buscar a Deus e depois os seus benefícios, mas buscam primeiro os benefícios, buscam primeiro o dinheiro, focam as suas vidas, né? Priorizam as suas vidas nos bens materiais, no dinheiro, na posição social. Essas pessoas são as que preparam mesa para a deusa chamada Fortuna. É muito forte. E misturam o vinho para o Deus Destino. O Deus Destino, quer dizer, sustentam dentro de si o fato do seu destino. Sustentam dentro de si o destino. Não, o meu destino já está traçado, etc. Então, são pessoas que não tomam nenhuma decisão em relação a Deus, porque elas creem no destino já estão embriagadas com o vinho do destino. O versículo seguinte diz: também vos destinarei a espada. Está falando de quem? Está falando dos injustos, está falando dos que procuram primeiro o dinheiro, procuram a posição social, colocam qualquer coisa em primeiro lugar, menos o Senhor Deus. Então ele diz: também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança. Quer dizer, haverá tanta matança, tanta morte, porquanto chamei e não me respondestes. Falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Então Deus está falando de quem? Dos injustos, dos perversos, dos que não o servem, dos que o desprezam, daqueles que colocam a calcinha, né, ou a cueca em cima da Bíblia, numa total falta de respeito, numa verdadeira agressão à fé bíblica, agressão à palavra do Altíssimo, do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E nós tivemos dois fatos interessantes, não é verdade? No passado. Primeiro, houve aquele pastor que era da Igreja Universal que chutou uma imagem, na realidade ele nem chutou, porque a imagem não caiu, ele apenas tocou com o pé numa imagem, a imagem da Aparecida. E o mundo inteiro se voltou contra a Igreja Universal. O mundo inteiro quis linchar o pastor, é verdade. Olha só, e todo mundo foi contra a Igreja Universal. Mas quando a Globo colocou uma novela no ar e colocou a calcinha da atriz em cima da Bíblia, porque eles iam deitar, eles iam ter relações sexuais. Então, ela pega simplesmente a sua calcinha e coloca em cima da Sagrada Escritura. Quer dizer, uma agressão assintosa a todos os evangélicos.
E aí o que acontece? Nada. Ninguém fala nada. Quer dizer, quando toca com os pés uma imagem de barro que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas, mas precisam da perna dos outros para se locomover, todo mundo veio contra a igreja. Mas quando coloca sobre a palavra viva de Deus, como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando eles colocam, quando a atriz coloca a sua calcinha em cima da Bíblia, ninguém fala nada. Olha só que injustiça. Olha só a diferença da consideração que este mundo tem para com Deus. E eu pergunto a você, minha amiga e meu amigo, de que lado você está? De que lado você está? Você está do lado da palavra de Deus ou daquela imagem de barro que supostamente foi achada dentro do rio? De que lado você está? Hein? A quem você serve? A quem você tem servido? Deus está falando aqui. Isaías capítulo 65, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Ele fala da diferença entre aqueles que são justos, aqueles que se apartam do Senhor, aqueles que se esquecem do seu santo monte, aqueles que preparam mesa para a deusa chamada Fortuna e misturam vinho para o Deus chamado Destino, aqueles que realmente se curvam diante dos deuses de pau, de pedra, de metal, dos deuses de papel, que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos que não veem, tem pernas, mas não andam, tem mãos que não apalpam. Quer dizer, precisam das mãos alheias, das pessoas vivas, para se locomoverem, para mudarem de lugar para lugar. De que lado você está? Você que está me ouvindo aí agora. Hein? Diga, de que lado você está, minha amiga, meu caro amigo? Você está do lado de Deus ou do lado dos deuses desse mundo? Se você está do lado de Deus, do Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, então você tem o direito de cobrar a diferença. Agora, se você está do lado da injustiça, do injusto, se você está do lado do perverso, do pecador, do ímpio, então, que justiça você vai cobrar de Deus? Como que você vai pedir a Ele que Ele venha fazer na sua vida uma vida nova, ou uma diferença na sua vida? Primeiro você tem que deixar os seus erros, primeiro você tem que deixar as suas idolatrias, primeiro você tem que deixar o seu pecado. A verdade é essa, não tem jeito, porque a diferença tem que ser vista na vida dos que creem e aplicam essa crença na vida daqueles que colocam suas vidas no altar e dizem: oh meu Deus, eu estou aqui, não é justo que o Senhor que é justiça, não é justo que eu sirva a Ti, dou o melhor de mim para Ti e a minha vida seja inferior, a qualidade de vida que eu vivo seja inferior à qualidade de vida daquele que é ímpio, daquele que é idólatra, daquele que te abandonou, aquele que põe calcinha, põe cueca, põe o que for, faz da tua palavra um cabide. Não é justo, não é justo. Então tem que haver uma diferença. E o dia 23, esse dia 23, será marcado pelo dia que vai iniciar uma diferença na sua vida. Vai começar uma diferença na sua vida. Interessante. E é muito interessante uma historinha que eu ouvi, eu passo para vocês. Havia um menino escurinho, na porta da escola. E ele estava esperando a sua mãe. E ele observava em frente à escola um homem que vendia bolas, e ele soltava aquelas bolas de gás, né, de ar comprimido, e as bolas subiam. Então ele viu o homem soltar a bola vermelha, a bola azul, a bola amarela, a bola rosa, enfim, foi soltando as bolas. Aí o menino
curioso, foi lá e perguntou: escuta, moço, o senhor não solta, a bola preta não sobe, não? Aí o homem pegou a bola preta e soltou, e ela subiu. E disse para o menino: meu filho, o que faz subir não é a cor, não, mas o que está dentro. E a verdade é essa. O que faz a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus é o que está dentro de cada um de nós. Então, no dia 23, nós estamos propondo o início de uma vida nova, de uma vida transformada, de uma vida separada, uma vida de qualidade, diferenciada da vida das demais pessoas. Porque não é justo que nós que servimos a Deus tenhamos a mesma ou uma vida inferior, a vida inferior à vida daqueles que não servem a Deus. Não é justo isso. E eu estou conclamando as pessoas para essa fé. Eu estou convocando os que creem, os corajosos, os determinados, os arrojados, os que não têm medo de assumir a fé, os que dizem: eu sou o que sou, eu creio no Deus vivo, no Deus de Abraão, e eu vou partir para cima, eu quero ver a diferença na minha vida. Se você tem fé, você vai comigo. Se você não tem fé, se você não crê, então você fica para trás. Minha amiga, meu amigo, a verdade é essa: quem crê vai, quem não crê fica. Quem crê vai, quem não crê fica. Porque a diferença, Deus fala aqui de forma clara, de maneira bem clara e específica. Ele diz assim no versículo 3, no versículo 13, Isaías capítulo 65, versículo 13. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós, referindo-se aos não servos, referindo-se aos ímpios, aos cruéis, aos injustos, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Olha só que coisa forte essa palavra. Leia aí, minha amiga, meu amigo. Pega aí esse versículo e entenda. Você vai entender bem claro, porque não há nem interpretação aqui. Ela já está clara. Deus faz a diferença entre os que o servem daqueles que não o servem. E você está entre quais? Porque só existem dois tipos de pessoa neste mundo. Preste atenção, só existem dois tipos de pessoas neste mundo: os que servem a Deus e os que não o servem. E você? Você é quem? De que lado você está? De quem você é servo ou serva? Porque a sua vida, a minha vida, a nossa vida tem que refletir o Senhor que nós servimos. Se eu sirvo o Senhor Jesus, então a minha vida tem que refletir o meu Senhor, tem que exalar o seu perfume. As pessoas têm que ver a diferença entre eu e os outros que não servem. Não é verdade? Pois é isso que Deus está falando. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós sereis envergonhados. Essa é a realidade. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração,
e uivareis pela angústia de espírito. Poxa, essa é forte. Deixa eu beber um pouco d'água. Muito forte. Muitíssimo forte. Muito forte. Olha só. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre. Mas vós gritareis. Enquanto nós cantaremos, os ímpios gritarão pela tristeza do coração. Uivarão pela angústia de espírito. Uivarão. Uivarão. Quer dizer, vão gemer. Essa é a realidade. Você está vendo a diferença entre os que servem e daqueles que não servem? Talvez você diga assim, ô bispo, eu ainda não me decidi seguir o Senhor Jesus. Eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não tenho feito, eu não tenho tido coragem, eu não tenho tido disposição, ou eu, sei lá, me sinto assim, eu me sinto assado, eu me sinto fraco, etc, etc. Não importa, minha amiga, meu amigo. Aqui está se tratando, sabe de quê? De vida eterna ou morte eterna. E você tem que escolher o que você quer. Nós falamos no nosso blog que nós não pedimos para vir a esse mundo, não é verdade? Ninguém pede para vir a esse mundo. A gente vem por força das circunstâncias. Porém, se nós não podemos escolher para vir a este mundo, nós podemos escolher onde iremos passar a eternidade. A eternidade. Com Deus ou no lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes. O que você escolhe? Se isso não for motivo para você tomar uma decisão imediata, não entregar sua vida de uma vez por todas ao Senhor Jesus, minha amiga, eu não sei mais o que fazer. Porque o fato é, se você quer ver a diferença na sua vida, essa diferença começa quando você toma a decisão, quando você se rende ao Senhor Jesus, quando você se entrega, quando você dedica a sua vida para Ele, quando você se casa com Ele e se torna fiel a Ele. Do contrário, nada feito, minha amiga, meu amigo, nada feito. Se você quer ver a sua vida diferenciada, você tem que mudar a sua atitude. Aliás, para as pessoas que são de Deus, para aqueles que são de Deus, é muito bacana, olha só, para os que são de Deus, abra sua Bíblia aí, também no profeta Isaías, capítulo 41, quando Deus fala lá no capítulo 41 e no versículo 21, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Então, no dia 23, nós estaremos, aliás, eu já estou falando com Deus, já estou me dedicando, buscando essa diferença na sua vida. Porque tem que haver essa diferença na sua vida. Na vida daqueles que têm vindo na Igreja Universal do Reino de Deus, aqueles que têm participado da nossa programação, aqueles que têm feito correntes através da programação da Igreja Universal do Reino de Deus, aqueles que têm procurado se instruir e aplicar suas vidas naquilo que nós temos ensinado através do rádio, da televisão, da literatura em geral, da internet. Então, nós já estamos buscando para você. Agora, é claro que você tem que fazer a sua parte, obviamente. Você tem que fazer a sua parte. É como, sabe, aquela propaganda que fala sobre quando a pessoa diz assim, olha,
Mãe, eu posso fazer isso por você, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, eu posso fazer tudo por você, mamãe. Mas uma coisa eu não posso fazer por você, é o exame da mamária, para ver se tem algum problema no seio. Não é verdade? Isso aí é uma coisa que cada mulher tem que fazer por si própria. Então você que é mulher deve fazer, mesmo que você seja jovem, você deve fazer já imediatamente. Eu encampo essa campanha para você fazer exame da sua mama, para que você possa descobrir se tiver algum problema, para que você possa salvar a sua própria vida, não é verdade? Então, a mesma coisa no que diz respeito à palavra de Deus, às profecias de Deus, às promessas de Deus. Para você tomar posse das promessas de Deus, você tem que ser o canal receptor. Deus é o que envia a palavra profética, que traz a bênção para a gente, mas nós temos que confiar, nós temos que agir, nós temos que tomar atitude, cada um tem que tomar a sua própria atitude, do contrário não funciona. Então, no dia 23, nós estamos convocando todo o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, e os que estão interessados, obviamente, todos estão convidados, todos os espíritas, evangélicos, católicos, todas as pessoas de qualquer religião, você tem religião, você não tem religião, não importa. Nós estaremos nesse dia 23 em todo o planeta, eu posso falar assim porque essa campanha ela vai envolver todo o povo do planeta. Quando nós vamos subir no altar de Deus e buscar essa diferença que Ele prometeu. Aliás, nós estaremos no dia 23 apresentando a nossa demanda, alegando as nossas razões, para que Ele venha atender as nossas petições, para que haja uma diferença, conforme Ele promete no livro lá de Malaquias. Ele disse: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o perverso, ou o que serve e o que não serve, entre o justo e o perverso. Então nós vamos buscar essa bênção, nós vamos buscar essa diferença. E se você crê, se você acredita, se você quer, então, minha amiga, venha conosco. E neste momento eu quero fazer a oração em seu favor. Você que quer dar a sua vida, quer dedicar a sua vida, você tem vivido uma vida desgraçada, mas você quer mudar essa vida, você quer mudar essa situação. Então comece agora, a partir desse momento. Coloque a sua mão sobre o seu rádio receptor, sobre o seu televisor ou sobre o seu computador e vamos unir a nossa fé neste momento e vamos falar com Deus. Meu Pai querido e amado, meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos visto nesse mundo uma verdadeira baderna espiritual. Imagine no mundo físico. E nós temos presenciado, meu Deus, que os teus inimigos fazem piadas contigo, com a tua palavra. E ninguém fala nada. Ninguém levanta a voz. Ninguém se revolta. Todo mundo aceita. Como uma coisa engraçada. Nem o teu povo, essa é a realidade, nem o teu povo que se chama evangélico, crente, se revolta contra isso. Ele fica quieto, fica calado. Ó, meu Pai, eu pergunto, como nós poderemos continuar vivendo nesse mundo podre, nojento, injusto? Como nós podemos enfrentar essa situação?
essa agressão que fazem contra a tua palavra. Meu Senhor, só existe um jeito. Quando o Senhor traz a resposta para aqueles que te servem. Porque os que te servem verdadeiramente têm que ter uma qualidade de vida diferenciada daqueles que não te servem. E o que nós estamos propondo, meu Senhor, é que neste dia 23, todos os que forem tocados pelo teu Espírito e que vão participar desta campanha de fé, essa campanha de revolta contra as injustiças, venham tomar posse da diferença que o Senhor propõe na tua palavra. Então eu te peço, meu Deus, por essas criaturas que me ouvem nesse momento, ligadas conosco, concordando conosco, que se revoltam também. Então vamos nos levantar, meu Senhor, numa multidão, revoltados contra as injustiças, contra os descalabros, contra as coisas que nós temos visto aqui embaixo e que o teu povo não pode participar. Porque ele tem que ser diferente. Ele tem que ser um povo alegre, feliz, conforme o Senhor mesmo diz. Um povo abastado, abençoado, próspero, alegre. Enquanto o povo que não crê, o povo que despreza a tua palavra, que zomba de ti, então nós queremos ver, meu Senhor, essa diferença de vida nossa para deles. É a única forma de mostrar que só o Senhor é Deus. Então comece, meu Senhor, Espírito Santo, tocando nesse momento, levantando mulheres e homens de fé que nos ouvem nesse momento. Pessoas determinadas, pessoas que estão prontas por tudo ou nada, que estão prontas para depositarem no teu altar a própria vida e requerer de ti aquilo que o Senhor tem prometido. Qualidade de vida, diferença de vida. Meu Senhor, toca nessa pessoa, liberta, arranca esse espírito do inferno que tem atuado na sua vida, que tem feito a sua fé morna, que tem impedido que essa criatura venha desenvolver a sua fé inteligente. Liberta, agora mesmo ela seja livre do inferno que está na sua vida. Eu te peço por todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê, diga amém e graças a Deus. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor.
sou eu pra merecer uma coroa? Quem sou eu pra ser na vida um vencedor? Ah, quem sou eu para clamar e ser ouvido e através do meu gemido mover a mão de um rei senhor? Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, eu louvo e agradeço a Deus por Ele estar despertando a verdadeira fé, a fé inteligente, sobrenatural, a fé que traz resultados nas pessoas, no povo sincero, no povo que tem sede e fome de justiça. E você que participa dessa programação, obviamente, está sendo tocado, não é? Nós vamos ficando por aqui. No dia 16 e 17, ou 17 e 18, a 17 e 18 de outubro, nós teremos o segundo simpósio da fé. E se você quiser participar, seja bem-vindo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.